Bom dia, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme de Sorocaba. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março, dia de São José. São José, fiel, esposo de Maria. Hoje, no dia de São José, a gente quer pedir a este grande santo, aquele que foi destacado no livro dos Evangelhos como o responsável de dar a Jesus a sua descendência, a descendência davídica, né? Jesus que herda de José, da casa de Davi, essa descendência real. Celebremos esse dia pedindo a São José, patrono da Igreja, que abençoe este mundo, o nosso Brasil, abençoe-nos e que Ele possa interceder, nos defendendo do mal da pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. José gerou, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, dia de São José. A figura de José, que segura o menino Jesus e um lírio. O lírio representa a pureza de José, este homem justo, segundo o Evangelho, que teve uma grande missão na história da salvação. Eu falava da sua importância como aquele que dá a Jesus a dinastia real, a dinastia davídica. José é da casa de Davi. José tem a descendência real e para se cumprir o que a profecia anunciou, da casa de Davi, da casa do rei, lá virá o grande Messias. E esse Messias virá da casa do rei através de uma virgem que será colocada na casa do rei. Essa virgem conceberá e dará à luz um menino, um filho. Por isso esse menino aqui recebe o nome por meio de José. José é responsável de dar o nome a Jesus, porque Jesus significa Deus salva. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando nós olhamos para José que dorme e é visitado pelo anjo, nós aprendemos que todos nós precisamos que o Senhor nos visite através do seu conselho, através da sua sabedoria, para que nós, com discernimento, tomemos uma justa decisão. E a decisão de José é acertada. Ele faz aquilo que Deus mandou e ele será não apenas aquele que dá a Jesus a dinastia davídica, mas ele também vai dar a Jesus a proteção. José é responsável de defender Maria e Jesus. Diante da fúria de Herodes, ele, avisado pelo anjo, leva a Sagrada Família para o Egito. É Nossa Senhora do Desterro, a Virgem Maria e Jesus são levados, protegidos por José, o carpinteiro.
Nesta celebração, nós olhamos para a simplicidade de José e pedimos também um coração mais simples, um coração que obedeça, que seja fiel, que seja justo diante de Deus. Muitas vezes a nossa prepotência, a nossa arrogância, muitas vezes a nossa soberba nos tiram do projeto de Deus. E José, na sua simplicidade, ele é colocado como alguém capaz de proteger Deus. Olha que grande missão José recebeu, de defender o próprio Deus. A potência, a força infinita, a força mais onipotente, agora se faz criança, se faz pequeno, se faz indefeso e se coloca nas mãos humanas. E José assume a sua missão, uma missão que parece uma missão muito simples, mas que é extraordinariamente importante. José vai ser o pai adotivo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus recebe esta herança humana paterna de José. José vai dar para Jesus uma herança paterna, através da vivência, através do cuidado, através da proteção. Aí nós entendemos um pouquinho o papel do pai na vida das pessoas, que não é apenas de dar a vida biológica, mas é também de dar a proteção, de dar o amparo, de dar o exemplo, de dar o carinho paterno, masculino. Olhando para a história de Jesus, nós olhamos para a nossa história. Olhando para o pai adotivo de Jesus, nós olhamos para o nosso pai, a nossa mãe, a nossa ancestralidade e pedimos que Deus nos dê a graça da aceitação, que nós aceitemos a nossa história, a história da nossa família, que a gente possa, pela aceitação, viver a cura interior, a cura da nossa história, a cura da nossa descendência, que a gente não brigue tanto com a nossa história, uma história tecida de tantas dificuldades, de tantos problemas humanos, mas uma história que estava no plano de Deus para a nossa existência, para a nossa edificação. Que a gente possa aceitar também hoje a nossa história, os Josés do nosso passado, os homens que vieram e que nos deram a vida, o nosso pai, o nosso padrasto, o nosso avô, o nosso bisavô, o nosso tataravô, o nosso tetravô, todas as pessoas que vieram antes de nós e que passaram por situações extremamente difíceis, extremamente conflituosas e que muitas vezes deixaram marcas na nossa família ou na nossa vida. Por isso queremos perdoar, queremos aceitar, queremos que Deus nos cure. Olhando para José, nós olhamos para a grandeza de Jesus. Deus que se faz pequeno, que se faz um de nós. A humildade de Deus que se aniquilou e se rebaixou, assumindo a condição humana. Por isso, o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. E ao nome de José, toda reverência, todo carinho, todo afeto, todo amor a este grande pai da fé. Se no Antigo Testamento Abraão é o pai da fé, no Novo Testamento nós olhamos para José como pai desta nova humanidade recriada no Filho unigênito. Que José também seja um pai na fé de cada um de nós, patrono, protetor da igreja, a igreja que é a imagem de Maria. Que José possa defender a igreja nesse momento de pandemia, nesse momento de confusão, de conflitos. Que José interceda por nós. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos o nosso ouvido bem aberto à voz do anjo, à voz de Deus, porque Ele sempre vai nos dizer aquilo que temos que fazer. Estejamos unidos a Deus pela justiça, pela humildade, pela simplicidade como José, para que Deus possa falar sempre ao nosso coração e com o coração aberto fazermos a sua vontade na nossa vida. Os santos não são imagens, os santos não são estátuas, os santos não são pinturas, os santos são pessoas, pessoas como nós, mas pessoas especiais, que deram exemplos, que mostraram
para cada um de nós que é possível ser de Deus, que é possível obedecer e seguir o caminho do céu. Olhando para os santos, nós queremos imitá-los e trilhar as suas pegadas para que um dia também estejamos juntos do Pai Eterno, diante do trono de Deus, e diante dele possamos interceder, fazer o bem. José, no céu, ele faz o bem, porque o céu é o lugar do bem. Não há mal, não há ódio, não há desamor. José faz aquilo que é próprio do céu, fazer o bem, e principalmente para nós que aqui estamos na terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São José, da bem-aventurada Virgem Maria, de todos os anjos e santos. Desça sobre você que está acompanhando esse vídeo, a sua família, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão passando por dificuldades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa sexta-feira. Hoje, às 7 horas da noite, pelo Facebook, nós vamos transmitir a missa de São José, sexta-feira, 19 de março, dia de São José, 7 horas da noite, a Santa Missa, pela solenidade de São José. Sábado e domingo teremos missa às 7 horas da noite também no sábado, às 7 horas da noite também no domingo. No domingo também teremos às 9 da manhã, horário de costume aqui da Matriz, sempre pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Acompanhemos, e aqueles que desejarem visitar a nossa igreja, de terça a sexta, de 8 às 5 da tarde, e no sábado, de 8 ao meio-dia. Podemos levar ofertas, donativos. Aqueles que são os nossos dizimistas podem usar esse momento também, ou pelos meios eletrônicos, sem precisar sair de casa. Boa sexta-feira, Deus abençoe a todos e viva São José, viva a nossa igreja tão rica de bons exemplos.